Bom dia, sejam muito bem-vindos à primeira jornada multiprofissional de saúde e gerontologia. Meu nome é Laís Silva Salles do Amaral, eu sou enfermeira e hoje estou aqui para proferir para vocês a palestra intitulada A Dimensão Espiritual no Processo de Envelhecimento. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, onde hoje em dia, na atualidade, eu trabalho no Hospital Universitário Grafenini, vinculado ao Hospital Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou doutoranda pelo Programa Acadêmico de Ciência do Cuidado em Saúde pela Universidade Federal Fluminense. Sou enfermeira mestre em Ciências do Cuidado em Saúde pela Universidade Federal Fluminense. Sou especialista também em Oncologia Clínica pela Universidade do Grande Rio, professor de Souza Erdi, e há mais de 4 anos eu desenvolvo estudos sobre a espiritualidade e sua influência na saúde do adoecido e também na saúde de quem cuida. Para começar a nossa conversa hoje aqui, eu vou falar sobre os objetivos dessa palestra, que tem como objetivo geral compreender a influência da espiritualidade no processo do envelhecimento e como objetivos específicos descrever o processo do envelhecimento, expectativas, processo de mudança de forma integral e os anseios envolvidos nesse envelhecimento. Também desvelar o que vem a ser a espiritualidade, a sua influência no indivíduo como ser integral e também discutir a importância da espiritualidade no processo de envelhecimento, seus benefícios, de como utilizá-lo no dia a dia, na busca da melhora de qualidade de vida no processo de envelhecer. Primeiramente, a gente vai falar sobre o que vem a ser esse envelhecimento. O envelhecimento é um processo contínuo, gradual de alterações naturais que começam na idade adulta. Durante a fase da idade adulta, muitas funções corporais começam a declinar-se gradualmente. Onde as pessoas elas não ficam velhas ou envelhecem em uma idade específica. Tradicionalmente, a idade dos 65 anos foi designada como o começo da velhice, mas não por questões baseadas mas sim por questões baseadas na história e não por questões da biologia, né? Onde o processo de envelhecimento ele ocorre naturalmente todos os dias. É o estágio vital e também natural de todo ser humano, independente da sua vontade. Mas a forma como se deseja envelhecer também é uma escolha de cada um, é individual, pois é uma experiência, é uma construção individual, na verdade. E saber envelhecer é uma arte que requer treino para a aceitação desses limites, das perdas, sem perder a doçura de suas conquistas. Agora vamos falar sobre as expectativas que vêm, né, ao processo de envelhecer, onde, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que fala que de 2000 a 2023, a proporção de idosos de 60 anos ou mais na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7 para 15,6 na população brasileira. E em 2070, cerca de 37,8 desses habitantes do nosso país serão idosos. Onde o envelhecimento da população é um processo gradual e previsível, considerado um fenômeno mundial e multifatorial, que sofre influências tanto genéticas, ambientais, sociais e psicológicas na vida desse ser humano, né? Levando-se em conta que o envelhecimento ele acontece em várias dimensões. E esse processo ele merece uma reflexão mais ampla do que apenas a análise da transição demográfica, mas um entrelaçamento dos diversos aspectos socioeconômicos, culturais e étnicos, tornando-se assim um desafio para todos os profissionais que atuam de forma direta e indireta com esses idosos. Agora vamos falar sobre o processo de mudança de forma integral no processo de envelhecimento, né, onde observamos
inúmeras mudanças físicas, psíquicas e sociais. E essas mudanças, elas ocorrem de forma graduativas e são influenciadas pela forma de viver e de trabalhar, pelas doenças, pelas heranças hereditárias, pela situação socioeconômica, possibilidade ou não de acesso a um nível de promoção, proteção e recuperação e reabilitação da saúde, interação com o meio ambiente. O envelhecimento saudável, ele se reflete também na postergação ou redução desses efeitos indesejáveis ocasionados pelo envelhecimento, onde os objetivos do envelhecimento saudável são manter tanto a saúde física como a saúde mental e evitar distúrbios evitar esses distúrbios e permanecer ativo e independente. Para a maior parte das pessoas, manter uma saúde geral boa requer mais esforço à medida que se envelhece, né? E o processo de certos hábitos saudáveis pode ajudar, como, por exemplo, seguir uma dieta saudável, evitar cigarros e o consumo excessivo de álcool, exercitar-se regularmente, manter-se mentalmente ativo, e o quanto antes começarem esse processo de melhores hábitos, melhor, né? Entretanto, nunca é tarde para começar a viver de uma forma mais saudável. Desse modo, a pessoa ele pode ter certo controle sobre o que acontece à medida que se envelhece, com mudanças de hábitos, como crença, valores e também os próprios meios de se cuidarem. Nesse contexto, característica de cuidado humanizado, ele deve contemplar também, além do aspecto físico e sociais, também a dimensão espiritual, né, para que ocorra de fato, que cubra esse indivíduo na sua integralidade, pois o homem ele é um ser biopsíquico, físico, social e espiritual, e o processo de envelhecer também faz parte para que esse indivíduo ele consiga envelhecer de forma saudável. E quando essas necessidades dos pacientes elas não são atendidas adequadamente, geram um desconforto e o prolongamento da doença, ou essa ação ela dificulta esse processo de recuperação, aumentando assim a gravidade de seu estado no que diz respeito ao seu aspecto biopsicossocial e espiritual. Agora vamos falar o que vem a ser a espiritualidade, né? A palavra espiritualidade, ela origina-se do latim spiritus, que semanticamente ela descende da língua hebraica ruá, que tem o seu significado como sopro, alento, vento, traduzindo-se como algo natural, como o vento e a respiração dos seres vivos. Para os gregos, tem um significado de pneuma, algo fundamental ao homem, o sopro, o ato de respirar, que fornece a ligação da vida ao espírito. A espiritualidade, ela é um modo de viver e do espírito construir sua história no mundo, através da força, ação, dinamismo, energia e vida. O espírito ele pode ser compreendido como uma experiência pessoal e vivido segundo o que se possui dentro de cada um. Pois é o espírito a expressão fenomênica da espiritualidade, né? Onde vivenciar-se a espiritualidade diariamente é a partir das nossas atitudes, palavras, atos, orações, experiências, através de símbolos, gestos e relações. A espiritualidade não é um monopólio das religiões, mas uma dimensão humana. Ela propicia dialogar com o que há de mais profundo no ser, possibilitando-lhe ouvir o coração. A espiritualidade, ela sustenta em seu seio os valores da solidariedade, da compaixão, do cuidado e do amor, indispensáveis ao desenvolvimento de uma sociedade verdadeiramente humana. A espiritualidade, ela pode ser compreendida como uma essência que dá sentido à vida, impulsionando na busca por significado, além da percepção, e também formando uma conexão
com algo maior, podendo ser vivenciada através da sua religiosidade. Qual, então, a sua influência no indivíduo como ser integral? Né? Quais são os seus benefícios? A espiritualidade, ela fortalece o ser humano para que supere os desafios diante dos percalços da vida, remetendo aos questionamentos sobre o significado da vida, da razão para estar nesse mundo, e não se limita a questões religiosas. O cuidado da dimensão espiritual é uma necessidade emergente, necessária e atual, para que no futuro podemos trabalhar a espiritualidade nos serviços de saúde de forma a contribuir com novos significados, transformando o processo de viver e em suas diferentes idades e facetas numa experiência gratificante e digna. A espiritualidade, ela deve ser compreendida como um princípio da vida e essência do ser, vivenciada como uma força de união, conectada com a natureza, a terra, o ambiente e o cosmos. É a busca pessoal que reflete no modo de ser, de fazer, de estar e de agir no mundo, que ensina o respeito à vida em todas as suas formas e seu sentido. É reconhecida como um fator que contribui para a saúde e a qualidade de vida. Independente de suas crenças, as pessoas possuem uma tendência à direção à transcendência, pois as necessidades espirituais e também transcendentais são inerentes à natureza humana. Agora vamos falar sobre a importância da espiritualidade nesse processo de envelhecimento, onde a prática religiosa ela auxilia na redução da ansiedade, aumenta as esperanças, abre a porta para a imensidão e significado da existência. A espiritualidade, por sua vez, ela permite o desabrochar dos sentimentos de paz, amor, solidariedade, cooperação, utilizados pelas pessoas, principalmente pelos idosos, na resolução de problemas como solidão, tristeza pelas perdas materiais e humanas, e no enfrentamento também da doença que vem ao decorrer do processo de envelhecimento e das incapacidades físicas, psicomotoras ao longo do envelhecimento. Então, como utilizar no dia a dia os benefícios da espiritualidade em busca da melhora da qualidade de vida nesse processo de envelhecimento, né? A espiritualidade também ela pode ser demonstrada através da religiosidade, assumindo um lugar central na vida do idoso, adquirindo importância e um maior significado. Em virtude das doenças e das suas limitações físicas, as práticas religiosas, ela tende a diminuir esse processo de envelhecer e as atitudes religiosas tornam-se mais sólidas, né? As atividades religiosas como preces, oferendas, cantos, leituras, meditação, podem ser praticadas tanto no lar, na rua, no carro ou em qualquer lugar, e são indispensáveis a todas as pessoas, mas principalmente aos idosos. Essas atividades, elas despertam sentimentos benevolentes, formando uma teia de conexão com Deus, com o universo, pessoas de qualquer credo e com o seu eu superior. Especialmente os idosos com dificuldade de estar presente ao templo, em sua residência mesmo, ele pode demonstrar através de orações sua devoção e também cultivar com profundidade o significado e o sentimento de ser abençoado e amado pelo Criador. As atividades religiosas, elas trazem ao idoso a esperança nestas relações sociais, no crescimento espiritual, no aprendizado sobre vários aspectos: tranquilidade, conformidade e a aceitação do seu problema de saúde quando existir e da sua finitude e confiança no amor incondicional de Deus. Consciente da importância da espiritualidade para o bem-estar psicológico do idoso e da compreensão de Deus como um ser zeloso que cuida e auxilia no processo da cura, essa crença ela deve ser respeitada, né, tornando-se possível a junção da ciência e a religião como forma coadjuvante na assistência desse idoso.
Como conclusão dessa palestra, à medida que os indivíduos eles envelhecem, a espiritualidade ela pode funcionar como um fator facilitador na adaptação diante das transformações que acontecem, influenciando na saúde física, mental e social. A espiritualidade no ser humano o humaniza e o torna mais fraterno, terno consigo mesmo e com o próximo. É relevante para se enfrentar com equilíbrio a travessia, muitas vezes turbulenta, que se passa no processo de envelhecer, onde ocorrem mudanças na aparência, na limitação do corpo, perda da autonomia, perda de familiares e amigos próximos. E essas ocorrências trazem uma reflexão acerca de quem nos tornamos na construção da vida. E sua aceitação fará toda a diferença de como daremos continuidade nos dias que antecedem a finitude da existência. Estar pronto para envelhecer muitas vezes estar apto para enfrentar a finitude, conhecer a eternidade e ir além do aqui, do corpo, é transcender o mistério da vida, o significado da existência, é encontrar-se. Desse modo, quando atribuímos o devido valor à espiritualidade em nosso ser, a serenidade, a alegria e um envelhecimento bem-sucedido torna-se-á possível e será bem-vindo. Essas são as referências utilizadas na palestra. E deixo aqui uma frase para a reflexão de todos. A essência de toda vida espiritual é a emoção que existe dentro de você, é a atitude para com os outros. Dalai Lama. Obrigada pela atenção dispensada até aqui. Esse é meu contato e nos vemos na próxima.